capítulo 15, 1 Coríntios, no verso 10, a palavra do Senhor fala da seguinte forma: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Nós vemos que Paulo, aleluias, ele já começa o verso dizendo: mas pela graça de Deus sou o que sou. Aí ele diz o quê? Que trabalhou mais do que todos eles. Quem eram todos eles? Todos os outros apóstolos. Se nós formos ler o capítulo 15 completo, nós vamos entender. Então, o que o Espírito Santo está querendo falar para nós nesse momento, nesse versículo, meus irmãos? Paulo diz: todavia, antes trabalhei mais do que todos eles, todos os apóstolos. Então, a gente vê hoje em dia muitos crentes, muitos servos de Deus querendo se exaltar. Ah, porque eu oro muito. Ah, porque eu jejuo muito. Eu leio a palavra, eu medito, eu estudo muito a palavra de Deus, eu vigio muito. Eu isso, eu aquilo, eu oro muito nas madrugadas, eu me acordo, eu faço, eu penso. Não, irmão. O Espírito Santo de Deus, aleluias, antes da carne de Paulo querer se vangloriar, querer bater as palmas, o Espírito Santo fez Paulo reconhecer que não era ele. Porque ele disse: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. É a graça de Deus, meus irmãos, que nos acorda nas madrugadas para orar. É a graça de Deus que nos faz mais vigilantes. É a graça de Deus que nos faz meditar na palavra de Deus. É a graça de Deus que nos faz reconhecer que somos pobres, miseráveis, nus, que somos pecadores, miseráveis, necessitados da presença de Deus. É a graça de Deus que nos convence do pecado. É a graça de Deus que opera em nossas vidas. Quando vem, aleluias, quando vem uma tentação, a palavra de Deus diz que mediante a tentação, ele já manda o quê? O livramento. Não somos nós com os nossos olhos carnais que olhamos adiante, vemos o pecado e nos desviamos, não. Mas o Espírito de Deus que habita em nós, ou seja, a graça de Deus que está em nós, quando estamos diante do pecado, ele já nos mostra, ele já nos exorta: olha, aquilo está errado, aquilo ali não é do meu agrado. Então a nossa carne, por submissão, vai olhar e fazer o quê? Pela obediência? Não, isso não agrada a Deus. Eu não posso tocar no que não é meu, eu não posso olhar para o que não é meu. Eu não posso, aleluia, ir para onde Deus não se agrada. Está entendendo, irmãos? Então o que acontece? Não somos nós mesmos, mas é a graça de Deus em nossas vidas. Paulo, ele reconheceu. Quando a carne dele quis se vangloriar um pouco, ele já reconheceu e disse: não, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. É Deus que faz em nossas vidas, irmão. É Deus que opera em nossas vidas e não nós mesmos. Porque nós não somos nada. O que seria de nós sem Jesus em nossas vidas? O que seria de nós sem a graça de Deus em nossas vidas? Quando Paulo, ele se sentiu fraco, o que foi que Jesus disse para ele? O que foi que Jesus falou para eles, irmão? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo mesmo estando fraco, mas o poder de Deus estava nele. A graça de Deus estava nele. E a graça de Deus não fazia com que Paulo viesse pecar. A graça de Deus não faz com que nós venhamos pecar, irmão. Mesmo que nós venhamos, aleluias, esfraquecer na fé, Deus, ele, aleluias, ele jamais, para quem está com o coração totalmente voltado para ele, jamais Deus vai virar o rosto dele para nós, irmão. Porque nós temos o nosso coração voltado totalmente para ele. Nós temos o nosso coração, nosso entendimento totalmente voltado para Deus, de espírito, alma e corpo, nós amamos a Deus. Então, aleluia, não é a fraqueza espiritual que vai fazer com que Deus ele venha virar o rosto dele para nós. Não, pelo contrário, irmãos. A graça de Deus ainda superabunda em nossas vidas. Aquilo ali é uma prova que a gente passa. Aleluia, é aí onde a gente vai glorificar o nome de Deus em nossas vidas, em nosso corpo, em espírito, alma e em corpo, como ele diz em 2 Tessalonicenses. Que nosso espírito, alma e corpo tem que estar conservados, íntegros, para a grande volta do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, quando ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que eles. Ele quer dizer, antes trabalhei muito mais do que eles. Aí o Espírito Santo: opa, Paulo, olha, não foi tu.
não foi tu. Então ele reconhece. Aí Deus diz o que para ele? Minha graça. E ele diz aqui, não sou eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.